vamos falar da alegria depois. Tá bem? Vamos acompanhar a leitura. O ambiente espiritual proporciona-nos muita paz interior. Daqui a pouco vamos orar, mas por agora vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, cuja mensagem é o pensamento de Emmanuel sobre algum versículo, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, e a psicografia é de nosso Chico Xavier. O título é Altar Íntimo. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz-lhes: temos um altar. Até agora construímos altares em toda a parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda a movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Vamos unir os nossos pensamentos, procurando que nos apresentemos à espiritualidade superior, a Jesus, a Deus nosso Pai, num objetivo comum: de fazer com que a reunião desta manhã seja mais uma vez uma estrutura para os dias vindouros, estrutura para bem fazer, para melhorar nossas relações, nossas emoções. E para isso, vamos sentir a paz no nosso interior. Inspiremos, iluminemos o nosso coração e expiremos lentamente. Inspirar, iluminar e expirar. Há uma só emoção. Colocamos em nossa tela mental o olhar amigo, o sorriso fraterno de Jesus.
cabelos a tocarem ligeiramente os ombros. Direcionamos nosso pensamento a Ti, Jesus, para que nos ilumines as melhores intenções, para que no caminho da paz, em que procuramos nos colocar, sintamos o apoio, a inspiração, para compreendermos os benefícios dessa mesma paz em todo instante. Auxilia-nos, Senhor, a compreender que os resultados serão efeitos que dependerão de nós ou não, mas a paz compete-nos a nós, a paz interior. E assim, harmonizados, rogamos-te para que as emoções que aqui consigamos produzir, todos nós, nessa senda da paz, da harmonia, alcancem outros corações, necessitados de esperança, de reencontrar-se com a vida. Sejam conhecidos nossos ou não, Jesus. Sejam anônimos, pois que somos todos irmãos, como nos ensinaste. Assim, iniciamos o singelo e importante encontro desta manhã. Importante porque é realizado sob os teus auspícios, sob tua orientação. Muito obrigado, Jesus. Felizes? Sim. Então podemos sorrir, está bem? Sorriso é a curva que endireita toda a vida. Não é? Muito bem. Quem está a vir à casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Já conheço, não? Eu já vim aqui ano passado. Ah, ok. Está bem. Sejam muito bem-vindos. No final estamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Meus amigos, hoje vamos nos transportar. Eu gostaria que isto fosse muito mais uma conversa do que propriamente um estudo. Porque quando viajamos com a nossa mente à época do Cristo, tudo se torna muito mais simples. Não há cá dificuldades. Ou seja, isto não vamos estar aqui com, como se diz, com questões científicas e por aí fora, até porque não é o nosso campo. Mas vamos falar de emoções. Vamos falar de percepções. Vamos falar de nós. Tá bem? Então eu conto convosco. Primeiro vou-vos dar aqui algumas notícias. A começar por esta, que é sempre algo que nos importa muito. E até antes de ler, aliás, vou ler e depois já falo, até porque ajuda a acompanhar. Esta proposta de Joana de Ângeles é um incentivo. Ela diz: regozijem-se todos com a mensagem de Jesus. Felicitemo-nos com ela. Fazendo de que maneira? Deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que nos proporciona essa mesma mensagem de Jesus. E, curiosamente, a lição chama-se Altar Íntimo, esta que nós lemos aleatoriamente. E a nossa intenção, em ser mais uma conversa, é mesmo nesta lógica de que o que nós desejamos é que nos apercebamos que nós estamos aqui hoje individualmente, cada um de nós. Entretanto, nós acabamos por formar um grupo de trabalho em favor da humanidade. Cada um de nós. E nós estamos em duas fases, vou falar aqui de forma sequencial, mas estamos em duas formas bastante distintas e depois aproximamos-nos do meio deste processo. Um degradê, é assim que eu quero dizer, mas queria encontrar outra palavra. A primeira é aquela em que nós chegamos e temos muitos problemas. Estamos revoltados connosco próprios, porque não entendemos as nossas decisões, porque é tão difícil fazer isto, aquilo, outro, porque é tão difícil abandonar um vício ou deixar de termos pensamentos difíceis e por aí adiante. Essa é a primeira parte em que nós buscamos a doutrina espírita para procurarmos nos entender. Depois há outra em que nós já conseguimos nos pacificar. E não foi o centro espírita nem a doutrina espírita que fez isso por nós.
Tudo isto serve como instrumentos, mas quem faz por nós somos nós mesmos. Então, quando alcançamos esse patamar, em que dizemos assim, já estamos melhores, ninguém está bem, combinado? Estamos melhores. Porque no momento em que dizemos que estamos bem, paramos de estudar, de refletir, então estamos todos melhorando. Então, quando nos encontramos melhores, o que acontece é que eu começo a pensar, e agora? E agora? Eu sinto-me melhor, mas eu já reflito, por que é que terei chegado neste ponto em que eu necessitei de tanto amparo e tanto despertamento? Mas qual foi a causa? Por que isto aconteceu a mim? Por que isto acontece a tanta gente? Então esse é o momento de reflexão em que eu começo a me perceber que vou ter que dar um passo adiante, que é sair do amor interior em que eu descobri em mim mesmo, e isto é que foi a força para a minha melhoria, para que esse amor comece a servir ao semelhante. E não é só aquela ação do dia a dia, de ser voluntário. A própria emoção se transforma. Então, apesar de nós estarmos em patamares diferentes, não é de evolução, que é outro engano que nós temos. Eu já vou desmontar um pouco isso. Mas é de estado de alma. Se eu vos perguntar, não precisam responder, está bem? Se estamos felizes, nós vamos refletir sobre felicidade, se estamos, se não estamos. Mas reparem que a pergunta bate normalmente aonde? No íntimo. É na emoção, para que depois nós comecemos a raciocinar. Eu tenho esse problema, tenho aquele outro, mas se repararmos na resposta que queremos dar, a nossa mente, o nosso sentir, vem do coração. Atenção, não é do físico, está bem? Okay? É da emoção, para facilitar, para não ficarmos aqui com a ideia que o coração é que manda em nós. Né? É da emoção, é o primeiro pensamento que vem a esse. E depois começamos a raciocinar. Ora, nessa estrutura, se eu fizer a pergunta de forma diferente, que é perguntar se somos felizes, parece que é a mesma coisa e não é. Porque expressões de felicidade nós temos em dado momento, e felicidade interior é uma constante, através de uma harmonia conquistada. Ora, estando aqui em patamares diferentes, aqui queremos fazer a nossa ponte, nós podemos simplesmente buscar no nosso altar íntimo esta harmonia para fazer daí uma espécie de rampa de lançamento para aquilo que nos aguarda lá fora. Buscar a felicidade interior através da harmonia permite-nos serenar pensamentos e relativizar muitas coisas, que é justamente o tema que vamos tratar hoje. Como é que nós vamos encarar os ensinos de Jesus para que eles sirvam para a nossa harmonização interior, para que percebamos ou nos apercebamos da felicidade que temos e que exercitamos ou não, aí é outra história, e essa viagem que vamos fazer. Okay? Então é muito importante. Embora pareça que vir ao centro espírita, eu vou lá aprender umas coisas, falar sobre espíritos, sobre mediunidade, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante, sem sombra de dúvida, é a consequência. E tem muito a ver, é a consequência. Certo? Tem muito a ver com essa lição. Em que nós podemos fazer altares de pedra, venerarmos a Deus, seja em que religião for, tudo é venerável porque é um primeiro passo. É um momento de estruturação em que nos juntamos para fazer algo que nos conduz a um conceito maior. Só que chega este momento em que estamos aqui nesta manhã para valorizar o nosso altar íntimo. Aí vamos ter, mas não sabe as dores que eu tenho, as dificuldades que vivo, as ofensas que sofri. Todos estes processos são processos de desenvolvimento. Vamos falar de uma coisa tão simples, antes de avançarmos. Quando nós ouvimos, e eu sei que muitos enquanto espíritas já percebem isto e já melhoraram, eu ainda estou a melhorar, que é ouvir Jesus dizer assim: amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos perseguem
Orai por quem vos caluniam. Essa é uma proposta tão libertadora. E o que nós fazemos normalmente, logo quando nos chega a informação, é um bloqueio a amar os inimigos. Não. Mas a proposta de Jesus é de saúde moral. Porque vai nos trazer o quê? Paz interior. Para que depois a saúde tome conta de todas as nossas células. Para que sejamos verdadeiramente livres. É aí que Jesus é o nosso terapeuta. Então vimos esta manhã buscar este altar íntimo para o iluminar. Iluminar não é crescer e ser melhor do que os outros. Nada disso. É perceber que lançar luz sobre o nosso íntimo é conhecermos-nos. Isto dá-nos tanta força no cotidiano. E poderemos pensar, mas a vida é feita de altos e baixos. Sem dúvida nenhuma. Mas se o meu ponto de vista, relativamente a esses desafios, estiver iluminado, então eu consigo ver as ferramentas que tenho para vencer os desafios. Quando eu disse agora há pouco, e eu vou reforçar isto, ninguém está em patamares diferentes. Ninguém na Terra. Todos nós estamos no mesmo patamar. Encontramos pessoas a fazer coisas maravilhosas e outras a cometer crimes atrozes. E a nossa tendência é dizer assim, este é melhor do que aquele. E nós podemos dizer, este está melhor do que aquele. Já conseguiu, através do seu esforço, perceber, no fundo, quem é e qual é o seu propósito, e o outro ainda não. Mas há pessoas que estão a fazer coisas muito duras, mas quando despertam, trabalham tanto no bem, que ultrapassam-nos quando nós não estamos despertos. E ultrapassar no sentido de fazer mais do que nós. O que é que isto nos permite? Perceber que a nossa perspectiva de superioridade num momento ou no outro deve acalmar. Somos todos irmãos. Quando nós observamos, por exemplo, e nós estamos a viver um tempo difícil, vocês já viram as notícias esta manhã, toda a gente está alarmada. Então o que é que a gente tem que fazer? Buscar essa serenidade e buscar o que outros não estão a buscar. Por quê? Porque sabemos um pouco mais. Sabemos da paz interior. Nós olhamos o momento em que estamos a viver e parece que não tem futuro. Mas sempre tem futuro. Tudo isto é uma grande escola. Então buscamos essa paz interior para que daqui, deste ambiente, individual e coletivamente, nós consigamos melhorar o nosso ambiente e o ambiente à nossa volta. Nossos filhos, nossos irmãos, com quem vamos falar. Vocês já viram? A gente vai sair daqui e vai encontrar alguém. E alguém vai nos contar uma má notícia. Podem escrever, isso não é profecia, está bem? É natural, vai acontecer. E nós vamos transportar o quê para esse diálogo? A nossa paz, ou pelo menos a paz que tenhamos estruturada em nós. Está bem? Eu gosto muito disto, por isso vamos continuar, está bem? Vou dar aqui umas notícias. Não esquecer que temos a nossa biblioteca a funcionar. Temos a livraria para quem quiser levar os livros, mas a disponibilidade da biblioteca, que hoje está na última sala, ao fundo do lado direito, já tem estado há algum tempo. Tá bem? Para receber notas, e agora eu vou fazer aqui uma perguntazinha, notas não, informação sobre os trabalhos que aqui são feitos e que são divulgados pelo YouTube, este canal, Casas Francisco Xavier, Associação Espírita. Inscrevam-se. Imaginem que vocês até... mas eu não quero ver. Mas inscrevam-se, porque depois isto vai subindo e fica com maiores visualizações e pode servir para outras pessoas. Está bem? E como estamos em Portugal, vamos buscar normalmente trabalhos simples. Façam a divulgação. Está bem? É sempre algo positivo que fazemos pela divulgação da doutrina espírita. E não é melhor do que ninguém. É muito simples, não tem aqui nenhum segredo. Mas é importante este engajamento, né, o termo que se utiliza, né? É bom. É preciso este esforço em conjunto.
E depois, este aqui, é importante que se inscrevam no Facebook. Alguém esteve cá no domingo passado aqui? Esteve, não esteve? É. Também esteve, não é? Mais alguém? Pronto, é normal. Por quê? Porque se não tivermos a página, o que vai acontecer é quando há alterações das datas de estudos, nós não sabemos. Então, na semana passada, a nossa atividade não foi aqui, foi na reunião de trabalhadores da União Espírita da região do Porto. Ora, essas notícias são colocadas normalmente aqui na página do Facebook. Está bem? Inscrevam-se. Então, dada esta nota, o tema é o Evangelho. Okay? É o livro de estudo, que este mês tem muito pouco espaço. Eu já vou adiantar uma coisa. Em teoria, este mês está-se a estudar o Evangelho e só se volta a estudar o Evangelho agora em agosto. Okay? O que acontece? Do tema que vamos tratar hoje, a mensagem de Jesus mais impactante é para agosto. Okay? Então hoje vamos ficar no introito. Em boa verdade é isto que acaba por acontecer neste capítulo, que é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Comecem já a pensar naquilo que falamos no início. O nosso altar íntimo e a relativização das coisas. E essa relativação... Eu não vou conseguir falar por tempo. Vamos relativizar as coisas em função deste conhecimento. Okay? E vamos interagir. Tá bem? O que Allan Kardec faz no Evangelho? Aquilo que já vamos sabendo. Vai-se buscar as mensagens, quer do Evangelho, ou Novo Testamento, e algumas passagens do Antigo Testamento. E o que é que as faz? Não as coloca na ordem cronológica, que é o que acontece com os Evangelhos. Como é que são os Evangelhos? Eles vão falando pela ótica da testemunha do evangelista, nesse caso pode ser Marcos, Mateus, e aliás boa parte vai estar em Marcos e Mateus. E então eles contam de forma cronológica. Allan Kardec o que faz é colocar em ordem temática, buscando a confrontação ou o alinhamento desses testemunhos. Okay? Então hoje vamos falar sobre ressurreição e reencarnação. É tema que normalmente gera alguma confusão no entendimento. Tá bem? Todas estas daqui serão para tarefas a seguir. E não vamos dar todas sobre 1 ao 17, tá bem? Não vamos dar todas hoje. Muito bem, o que é que vamos fazer aqui? Primeiro, diminuir o zoom, tá bom? Penso que isto pode ser interessante. Muito bem, aquilo já sai dali. Vamos acompanhar Jesus? Isto é muito bom. É uma sugestão que eu vos dou. Quando se estuda filosofia também se faz isto. Que é, eu quero entender um autor, quero entender o processo, o que é que eu faço? Eu viajo. Viajo na mente do autor, procuro perceber a época, o que é que se pensava, como é que era a sociedade, e procurar características da personalidade dos intervenientes. A primeira personalidade que nos chama a atenção aqui é Allan Kardec. Por quê? Porque ele vai buscar em passagens de raciocínio a respeito das conversas que nos levam a perceber que é necessário nascer de novo. Daí eu ter dito que a parte principal em que Jesus fala diretamente sobre a necessidade da reencarnação não está aqui nesses dois primeiros. Mas Allan Kardec conseguiu ir buscar, nas entrelinhas das conversas, a ideia do conhecimento já da reencarnação, ou pelo menos ideias sobre isso. Okay? Então, Allan Kardec traz esta passagem de Jesus. Jesus havia passado por algumas aldeias. Esta conversa vem depois de terem testemunhado, os evangelistas, testemunhado o milagre dos pães. Que não é milagre, como a gente sabe, mas esse fenômeno que já é conhecido de Jesus. E Jesus, a meio do caminho, diz-lhes algo do gênero: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E no Evangelho de Mateus, não, de Marcos, ele até acrescenta: e de Herodes. E eles ficaram preocupados. Mas, então,
da outra vez nós não levamos pão e Jesus multiplicou o pão, até multiplicou os peixes e por aí fora. E eles começaram a conversar entre eles e ficaram naquela perspectiva de que Jesus acabara de lhes dizer que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E eles começaram a pensar, bom, Jesus está a nos dar aqui, chamar a atenção porque nós esquecemos o pão. Porque até tinham sacas a mais, né? Tinham para 7 cestos e não trouxeram. E Jesus questiona-lhes, vocês não percebem aquilo que eu estou a dizer. Estou a falar de outra coisa, eu não estou a falar de pão. E hoje nós entendemos. Né? E eles também entenderam, obviamente. Não é do fermento do pão, é das ideias. Tomar cuidado com as ideias que os fariseus estavam ali a distribuir e querer como que apanhar Jesus em algum momento em que ele descumprisse a lei e por aí fora. Depois, chegando aqui às cercanias de Cesareia, Filipe interrogou assim, a Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Ora, Jesus, depois daquela conversa, acerenou-os até porque viriam tempos difíceis para eles a seguir. E Jesus disse, o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. É curioso, né? Porque, se repararem a pergunta, ele não está a perguntar o que eles pensam. Ele perguntou o que dizem a respeito dele. Ok? Nos dois evangelhos, o cruzamento de informações é muito interessante, o de Marcos e o de Mateus. Perguntou-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos ao momento. Estas palavras que aqui estão, elas encerram um ar um pouco místico, não é? Mas traduzindo de forma simples, não é? Não foi o mundo que te revelou através do raciocínio. Foi você enquanto espírito. Você não foi a carne, foi na alma, não é? Ora, nesse momento, o que está ali a acontecer? Olha, vou lhe fazer aqui uma sugestão. Vem cá. Quando vocês ficarem entusiasmados, vão beber uma aguinha, está bem? Só não saiam todos ao mesmo tempo. A gente também faz uma pausa, não é por aí. Então, naquele momento, Jesus está a auscultar os seus seguidores, mas algo muito curioso, Allan Kardec vai buscar daqui. E Allan Kardec, o que ele pensa? Se, na pergunta, o que pensam é o povo. E o que vocês pensam são vocês. Mas cada um deles não disse o que pensava. Foi só Simão Pedro quem disse. Né? Então, qual é aqui a questão? O que Allan Kardec encontrou aqui que lhe fez colocar a ideia de que é preciso nascer de novo? Porque ele colocou na questão temática da reencarnação ou de nascer de novo. O que ele encontrou ali? Agora eu vou deixar convosco, com vontade. Querem ler de novo? Sim? É que é uma conversa, estamos à vontade. Porque falavam que pensavam que era Elias, portanto, Elias já tinha partido, não é? Portanto, se ele poderia ser Elias ou outro qualquer, é porque agora nasceu de novo. A reencarnação, não é? Ou seja, exatamente, ou seja, as pessoas tinham a ideia de que isso poderia acontecer. E Jesus, nessa altura, o que é que ele faz? Jesus disse, mas o que vocês estão a dizer? O que é isso? Jesus fez isso? Não. Jesus silencia. Porque sabe que é uma ideia recorrente a perspectiva e o conhecimento da reencarnação. Da volta. Agora, quando vocês estudarem em agosto, vão ter mais algumas informações. Mas por agora, é que Jesus não combate a ideia de que ele poderia ser um daqueles, mas afirma que foi
Simão Pedro quem validou o processo de forma mais coerente, né? Consigo depreender desta passagem que os discípulos de Jesus aceitem a ideia de viver de novo? Consigo depreender daí? Sim. Né? Claramente. Né? É aí que Allan Kardec vai buscar. Allan Kardec podia pura e simplesmente ter ido àquela passagem da conversa com Nicodemos, que já é conhecida também, mas não, vai buscar nesta conversa, eu vou dizer assim, eu vou usar o termo para isto, trivial. Ou seja, era uma conversa séria, profunda, mas que para o tema em si passa-nos despercebido. Nós não iríamos ali tirar daquela conversa a ilação de que as pessoas conheciam as questões da reencarnação. Não faríamos isto. Mas Allan Kardec o faz. Ora, aí, Casimiro, está muito bom, sim senhor, está fácil de entender e por aí fora. Mas reparem que nós ocidentais, de uma forma geral, a reencarnação ainda é um tabu. Não estou a dizer que não se acredite. Muita gente já acredita. Por quê? Porque acredita é diferente de saber. Tá bem? E acredita por quê? Porque é tão evidente. É só a pessoa querer abrir os olhos, né, um pouco, para perceber que já há estudos científicos, que já há literatura, há testemunhos credíveis nessa mesma literatura a falar de experiências de vida passada. Posso vos contar um caso? Deus há de lhe perdoar, porque eu não tenho consciência dele. Está melhor? Nós temos um caso muito interessante nos Estados Unidos de um senhor que é médico, trabalhava muitas horas. Eu vou contar essa história rápida, não vou contar em detalhes. Isto é muito recente. Trabalhava muito. 7 da manhã já saía para o trabalho e voltava às 8. Esposa e filhos. Não é fácil, pois não? E um dia levou com um raio. Mesmo um raio da natureza. Resumindo, o máximo que eu puder, passado algum tempo, muito pouco tempo, começou a ouvir música. Piano, e o piano não lhe saía da cabeça. Sempre ouvir música, o teclado e por aí fora. Começou a comprar CDs de piano, ele sentiu que a primeira vez que ele foi comprar, não era a área dele, ele não gostava de piano, a área musical dele era completamente diferente, só como consumidor, e vai a uma loja de CDs, quando havia CDs, né? Mas ainda há muito, isto é recente, e ele olha para um CD e diz, é este. Então vai buscar Chopin, tocado ao piano, e assim vai. Começa, obriga os seus colegas de trabalho e a família a ouvir aquilo o tempo todo. No carro, em casa, no trabalho, era só aquilo. Pasmem que uma colaboradora, que era a babysitter lá na casa, vai viajar e ela tinha um piano em casa e ofereceu-lhes o piano, um piano pequenino. Ele diz assim, bom, de repente eu tenho um piano, a música não me sai da cabeça, e começou a tentar tocar piano. Não tocava nada, não sabia nem ler uma pauta. Então conseguiu uma professora que às 5 da manhã ia lhe dar aulas. Isso tudo no espaço muito curto, meses, desde a queda do raio até esta mudança. E ele tinha um problema, porque havia uma música na cabeça dele que não existia, mas estava na cabeça dele. Só que ele não sabia escrevê-la, não sabia tocá-la. Então, com essas aulas, começando a escrever, passado 1 ano e pouco, ele conseguiu escrever essa música. Acabou já fazendo uma série de apresentações, porque o psicanalista dele, verificando a situação dele, começou a estudar e faz-lhe essa surpresa. Excelente pianista. Excelente pianista. Nunca tinha tocado piano. Foi um raio na cabeça. Onde é que eu quero chamar a atenção? Não é o facto, isso é muito comum, curiosamente. Não é tomar com um raio na cabeça. Não é isso. Mas é muito comum essas vivências, as pessoas não sabem de onde é. O psicanalista diz qualquer coisa do gênero. Isto é um problema é um facto que aconteceu no seu cérebro, e nós estamos aqui a estudar e perceber o que nós não vemos no cérebro, mas aqui há algo científico para se descobrir. E ele, o próprio, disse, estás enganado, isto é algo para além desta vida. Ele não sabe de reencarnação, pelo menos não sabia, né? Então, e não é a ciência, gente, atenção, não é a ciência, aquele psicanalista, e repare que estuda
é um psicanalista. Psique. Ele estuda a alma. Entra numa formação em que o termo psique quer dizer alma. Só que não aceitando a questão de uma vida esta corpórea, não aceita também que algo exista fora do cérebro. Então é curioso que aquele que só vê a materialidade, ele não aceita outras informações, mas o que a sente, e numa experiência destas, é como que a verdade está lá dentro, ele só não sabe organizar. Então, hoje só não sabe de reencarnação quem não quer. É aquele mesmo motivo. Amai os vossos inimigos. Qual é a primeira coisa que aparece na nossa mente? As inimizades, os problemas, como se tivesse ali um muro de dificuldades para aceitar a proposta interior. A reencarnação é muito semelhante. Por quê? Então nós temos várias vidas. Que é isto? Eu só vejo esta, só quero esta. Absolutamente respeitável. Não é uma crítica, é uma constatação. Porque nós temos uma plena convicção, pois que nós não acreditamos, nós sabemos que essa verdade, todos, sem exceção, vamos conhecer. Sem exceção. Encarnados ou desencarnados. Portanto, nós somos espíritos, ou seja, tudo isto para nós é uma viagem, um mergulho à Terra, em que nós arquivamos os conhecimentos, trazemos o conjunto de emoções que serão os nossos direcionadores para as nossas ações ou reações. É só isso. Porque a verdade, ela é espiritual. Então, as pessoas não acreditam, não tem problema nenhum. Só causa mais embaraço na hora de relativizar as coisas. Porque tudo parece encerrado numa só vida. Então, Allan Kardec traz-nos isto, e isto de forma tão importante. Porque faz diferença na nossa vida. Compreender. Primeiro, aceitar. E depois compreender a reencarnação. Faz muita diferença na nossa vida. Permitam-me dizer isto. Se ainda não o fez, estamos a falhar aqui em trazer essa luz para os nossos raciocínios e as nossas emoções. Nós tínhamos o caso, por exemplo, dos espíritas em Inglaterra, recebiam mensagens e por aí fora. Havia uma coisa que eles não aceitavam. Por incrível que nos pareça. Está escrito. É histórico. Eles não aceitavam a reencarnação. Por quê? Porque iria colocar os britânicos na possibilidade vaga de terem nascido em África, terem nascido, no conceito deles, em comunidades inferiores. Ora, então, esse é um muro que se coloca diante de uma verdade que está assente. E é a espiritualidade que lhe está a dizer. Acreditam em espíritos, não acreditam em reencarnação. Não acreditavam. Né? Então vejam como nós criamos bloqueios que só nos impedem, no fundo, de avançarmos com mais segurança. E o termo é mesmo este. Avançarmos com mais segurança. Vamos a perceber. Tá bem? Mas isso não é por medo também que as pessoas têm, né? Não é o medo. Porque, veja, a reencarnação traz uma responsabilidade, né? Okay. Então não é o medo, você prefere acreditar que tem essa vida, que vai ter uma salvação, um céuzinho lá para você ir, pronto, e é muito mais simples. A reencarnação se pressupõe uma responsabilidade muito maior. Perdão, o nome? É Sara. Sara. Vai ser fácil, tá bem? Também chama Sara, agora os apresento. Sara, o medo, ele surge na ótica do desconhecimento. Então, o medo não é propriamente porque vai ter responsabilidade. É o desconhecido. Mas o que você acabou de dizer é uma grande verdade. Ninguém fica indiferente, ou pelo menos não deveríamos ficar indiferentes, ao sabermos do processo reencarnatório. Com maior ou menor conhecimento, valeria sempre utilizar essa ferramenta. E como diz, com responsabilidade, até nas nossas tomadas de decisão. Por quê? O que nós fazemos? Seja entre encarnados, e às vezes entre espíritos, que estão desencarnados, e nós, temos dificuldade em perceber que é preciso usar fraternidade, companheirismo, para construir laços e pontos para a eternidade. E, mesmo nós espíritas, conhecendo reencarnação, volta e meia arranjamos inimizades. E a gente, vamos perdoar o termo, mas por alma de quem que a gente faz isso? Por quê? Porque não estamos a utilizar a ferramenta do conhecimento. Então deixamos que as nossas emoções,
que não, as emoções não estão arquivadas. O que está arquivado é o conhecimento. Então fazemos com que as nossas emoções ainda suplantem o nosso conhecimento. Está bem? Então acho que é todo um trabalho muitíssimo interessante. Por favor. Sim, eu tenho um entendimento mais ou menos parecido com isso. Eu acho que vem muito do nosso aprendizado mesmo. Quando eu digo não só desta, mas das outras encarnações. A maioria de nós vem de encarnações sucessivas e encarnações no meio cristão. Então isso está muito lá dentro. Eu nunca tive dificuldade porque eu nasci no meio espírita. Então quando eu nasci isso já me foi dito. Então para mim nunca foi novidade. Mas eu percebia que havia uma estranheza quando conversava o assunto com o colega da escola, que para ele era um pavor, era um medo. Eu não tinha. Mas porque eu aprendi desde pequeno. Como é que chama? José. Ô José, isso é muito, muito interessante. Em termos de raciocínio, há uma passagem de Allan Kardec, quando ele vai falar sobre o suicídio, ele diz que o materialista, ele se pensar assim, da forma com que pensa, a lógica do raciocínio, o suicídio não tem problema nenhum. Porque até tem lógica. Só que aí o que é que acontece? Não tem o conhecimento que travaria o processo. Então, o facto de nós sermos cristãos depende da nossa linha. Por quê? Se nós formos educados católicos sucessivamente, não é certo que tenha sido, mas que seja de forma sucessiva, alguns de nós vamos ter bloqueios. Ainda hoje. Por quê? Porque provavelmente se a nossa reencarnação foi assim mais ou menos recente, aí 1910, né, qualquer coisa do gênero, nós ainda vivíamos o guante e ainda assim perseguidor, porque não, reencarnação não existe. Podemos falar aqui do momento em que a própria doutrina católica proíbe a reencarnação como uma realidade que, inclusive agora, como estamos com Santo Agostinho na referência da Igreja Católica, que era um reencarnacionista, claramente. Quem sabe seja um momento de começar a repensar esses valores de uma forma geral. Atenção, isto não é uma imposição, tem que ser assim. É da natureza. É da natureza. Então, quando nascemos no seio espírita, meu Deus, é tão simples. Eu não sei como é que foram as vossas experiências iniciais na doutrina espírita, mas eu tive um ensino da primeira vez que falei com uma pessoa espírita sobre espiritismo. Eu falei antes e não sabia. Em que eu perguntei para o palestrante por que eu sabia tudo aquilo que ele estava a dizer se eu nunca tinha estudado. E eu andava a procurar aquelas respostas, mas ele disse tudo o que eu sabia. E eu saí daquele centro espírita, passado alguns metros, ouvi assim uma voz a dizer assim: sabes aquilo de onde? E eu parei. Lembro até hoje, estava com a minha mãe ao lado. Eu disse: espera aí, realmente eu sei aquilo de onde? Voltei para falar com o palestrante. E ele viu aquele rapazito assim no ouvido, a fazer uma pergunta, e ele sorriu, e disse: cara, aqui mais um, né? E ele disse: você aceitou tudo o que foi dito porque você não tem prevenção. Você quer realmente saber a verdade. E você, como é um espírito, está encarnado, essas realidades estão em si. Você não criou bloqueios. Porque se eu chegasse lá cheio das minhas verdades, então tudo que dissesse eu ia fazer o quê? Confrontar com o meu raciocínio. Então, José, é interessante às vezes, nós estamos a falar com alguém, e se a conversa da reencarnação surgir, há casos em que as pessoas querem nos internar. E com razão. Imagina, só pensar assim, não é? Imagina aqui que o Paulo não conhece nada de espiritismo, respira fundo o Paulo, não é? E eu estou a conversar com o Paulo e digo assim: olha, eu estive aqui a estudar, viu aqui um relato muito interessante. Uma pessoa retornou à vida através da reencarnação. Como assim? Olha, a pessoa viveu no século XVII e agora nasceu no século XX, está trazendo algumas das suas características do século XVII. Olha, não sei se é o caso, né? Mas ele levou com um raio na cabeça e começou a fazer não sei o quê. Ele vai querer internar o indivíduo que levou com o raio, se tiver sobrevivido, vai querer internar a mim, ou então diz: melhor eu me afastar do Casimiro. Né? E nesse caso, o Paulo faria, porque é uma questão racional. Eu ouvi já pessoas a dizerem que as pessoas que não aceitam reencarnação é porque não vieram ou são deste planeta. Esqueçam às vezes essas coisas que nos dizem.
Porque a reencarnação ela é uma verdade. Todos nós encarnamos, desencarnamos, vamos e vimos e voltamos, nascer e morrer faz parte do processo evolutivo. Então vai chegar um momento em que todos vamos saber. Se eu chegar ali na Índia e disser, olha, você acredita em reencarnação? A maioria vai acreditar. Todos. Todos. Não, tem a parte dos muçulmanos, né, que não acreditam. É pequena parte, mas tem, né? E aí o que vai acontecer? Para o hindu, O hindu é normal. para ele faz parte do dia a dia. Agora, a gente pode se perguntar, mas sabe os detalhes? Sabe realmente o propósito? Sabem coisas muito interessantes, atenção. Mas muitíssimo interessantes. Mas às vezes misturam. Por quê? Porque não é algo que se preocupam. Por que não se preocupam e não estudam? Porque já nascem sabendo. Para eles é normal. Nós estamos numa descoberta e temos uma vantagem aqui. Nós, quando estamos a fazer essa descoberta, nós precisamos saber os porquês, as causas e por aí fora. Né? Então, Allan Kardec consegue daquela conversa, e eu estou a dizer trivial, não é no sentido da sua importância, é relativamente à questão da reencarnação, é coisa que não está ali em causa, mas que nos coloca, como disse logo no início, coloca-nos lá a perceber uma conversa em que, por aquilo que dizem, naturalmente já se falava nesse processo. Os saduceus acreditavam menos, os essênios acreditavam mais, e assim vai. Ou seja, mesmo entre eles não havia uma convicção sobre o processo. Numa outra passagem, Allan Kardec nos traz, diz assim, nesse inteirinho, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, ou seja, ansioso. Né? Okay? Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Ou seja, Herodes tinha mandado decapitar João Batista, estava preocupado. Mandou matá-lo. De repente, as pessoas começam a dizer que o profeta ou o Messias continuava vivo e ele confundiu as coisas, porque ele pensava que o outro, João Batista, é que era a grande referência do povo judaico. Então ele andava ali preocupado. Mas o que chama a atenção aqui é isto. Não é eu que estar preocupado. Eu acho que se eu mandasse decapitar alguém também andaria preocupado durante algumas encarnações. Mas não é essa a ideia. É que, porque uns diziam que João Batista ressuscitara. Ou seja, a ressurreição neste conceito é voltar à vida com o mesmo corpo. Okay? Absolutamente impossível. As minhas células da outra encarnação, ou se nós morrermos, já está a ocupar outros corpos, quiçá também humanos. Tá bem? Não é a célula, perdão. Os átomos. Os átomos e as células que vão para o sistema vegetativo e por aí fora, por aí, andam a passear, a gente se alimenta, seja como for. Impossível. Pode voltar o espírito, mas com outro corpo. Com o mesmo, não dá. Está bem? E nós já sabemos que organizamos biologicamente um corpo. Né? Não pegamos um corpo que anda por aí. Morreu, acabou. Né? Ou seja, a ressurreição também estava no ar. Também havia a ideia da ressurreição. E ainda há. Os 141 mil e não sei quantos que vão se salvar retornarão e nós continuamos a acreditar nessas coisas. O dia do juízo final. Gente, respeitamos, mas é um pensamento pueril. O respeito não significa conivência. É uma ideia tão sem nexo, nem no aspecto moral é positiva. Porque significa que nós teríamos que nos engalfinhar positivamente para sermos os 140 mil melhores e aí seríamos salvos. Aí faço uma pergunta, mas eu amo muito a minha mãe, meu irmão, meus filhos, e eles onde é que estarão? Não, você vai esquecer disso. Ou seja, para cada puerilidade inventa-se outra. E este processo já não serve. Embora continue vigente até os dias de hoje. Okay? Então, Allan Kardec traz este. E outros ainda diziam que aparecerá Elias, porque Elias já havia morrido há muito tempo. Ou seja, voltou. Aqui ainda podemos confundir com a ressurreição. Ainda podemos confundir. Tá bem? E outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Ou seja, vivia em espírito e voltou. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça a João Batista, quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. É que Herodes não está a dizer nada que nos interesse.
a não ser a lógica das conversas que havia à volta. Tudo bem? Ok? E Allan Kardec vai buscar por causa das conversas. Tudo bem? Amigos comodantes? Sim. Questões? Herodes Hoje. ele também estava com medo, um pouco acho que de medo, né, de receio, né? Bastante. Quando ele É diz, porque tem até a história que nós mandou matar os filhos aparecem, o atormentam, né? Os espíritos, até essa coisa dos espíritos se manifestar, né? Mas o senhor estava falando de reencarnação, tem um trabalho muito bom, que as pessoas, né, que eu falo, se estudarem, ver, que é do Ian Stevenson, é um trabalho bem antigo. Você conhece o Ian Stevenson lá? eu não o conheço. Conheço o trabalho dele. Conhece o livro? Conhece Sim, o livro sim. dele, né? Então tem lá esse trabalho, foi lançado no Brasil um outro trabalho agora com vários médicos, que é a ciência da vida da morte, né? A ciência da vida após a morte, né? E tem agora aqui também tá aí na Bertrand, tudo, eu comprei. Não é nossa reencarnação espírita, né? Mas um trabalho do Dr. Miguel Sanz Garra, dizendo que existe a tal da supraconsciência. Eles não estão falando, não chega no ponto da reencarnação, mas chega no ponto de tirar a materialidade, que existe algo, estou dizendo assim, são médicos, dizendo que algo além do corpo físico já é um avanço, a ciência está se preocupando com isso. O ciência da vida após a morte, não, são médicos que vão falar de várias experiências, de EQMs, né? E tal. Então, como você disse, está tudo aí, né? Essa pessoa hoje eu acho que está tendo bastante trabalhos, eu fiquei bem feliz, estava vendo ele na Bertrand, assim, o trabalho do Miguel Sanz Garra, né? Já vários médicos, pesquisadores, embora, como o senhor disse, eu vi uma palestra, estava vendo no YouTube, a palestra do Miguel Sanz Garra, né? E tinha os comentários no YouTube dizendo que ele era doido, né? É normal. Não, é normal. O trabalho do Miguel, inclusive, está na televisão aqui. Okay? Ou seja, e mesmo Stevenson já tem muito tempo. E começa agora, porque há uma onda de trabalho nesse sentido, em que a reencarnação começa a criar algum interesse. Nós temos também Luís Portela a fazer um excelente trabalho de divulgação das coisas do espírito, para além do cérebro. E há um estudioso que coloca de forma tão simples, dado o exercício prático de visitar as pessoas, é o Dr. Banerjee, sendo referências nas suas áreas, qualquer um de nós pode tratar e conhecer sobre a reencarnação. Só não conhece, eu volto a dizer, quem coloca um muro e não quer. Então, este conceito para nós aqui já não é de provar a reencarnação. Nenhum de nós hoje precisa que nós estejamos aqui a dizer, olha, a reencarnação existe por isso, aquilo, outro. O que estamos a fazer é estruturar isto na história, foi o que Allan Kardec fez, para que nós não pensemos que isto é uma descoberta. Não, isto já é conhecido há muito tempo. O que nós não fizemos ao longo destes séculos foi aplicar o conhecimento. Quando Jesus diz, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus está a trazer um conceito que nos libertaria a todos destes conflitos. Se eu honrasse a minha mãe e o meu pai, eu faria tanto bem quanto possível para dizer obrigado por me teres criado. Eu estou a honrar o nome. E assim sucessivamente. Gente, não havia guerra, não havia inimigos, não havia dissensão. Se nós aplicássemos o conhecimento da reencarnação, também não haveria guerras. Porque teríamos a consciência de que isto é absolutamente passageiro e que nós não vamos dar contas, não é esse o conceito. Mas que nós emocionalmente vamos querer olhar para nós e dizer o que é que eu fiz desta oportunidade. Para nós reencarnarmos, não é o meu benfeitor, não é o meu anjo da guarda. São centenas na proximidade, assim mais próximos, e podemos dizer que no conjunto milhares. Se eu apagar esta luz aqui, eu vou dizer o Casimiro apagou a luz. E agora acendeu. Mas para que isto aconteça, a história trabalhou a nosso favor, o desenvolvimento, os cientistas. Neste momento há barragens a trabalhar, há eólicas e por aí fora, a produzir energia, e nós tivemos um apagão recentemente, apercebemos
o quão está por trás de um simples apagar e acender de luz. Só que a gente só pensa ali. Então a gente pensa o quê? Que a nossa encarnação é responsabilidade minha. Que eu, se eu errar, o problema é meu. Não, gente. Há toda uma pleiade de espíritos a investir em nós para que nos melhoremos e sejamos felizes verdadeiramente e distribuamos esta felicidade. A responsabilidade ela é muito maior do que pura e simplesmente ter coisinhas mesquinhas ou comezinhas do dia a dia. Mas devo atendê-las, sem dúvida nenhuma. Mas com a mente projetada para o nosso propósito de vida, que é nos desenvolvermos, progredir e não nos isolarmos. Nas nossas mágoas, dificuldades. Quando eu guardo mágoa de alguém, é curioso, isto é tudo tão interligado. Quando eu guardo mágoa de alguém, o que é que eu estou a dizer? Que eu sou melhor do que essa pessoa. Mas eu, como espírita, posso estar a guardar uma mágoa e, ao mesmo tempo, estar a preconizar a humildade. Mas se eu sou melhor do que o outro, logo aí eu me apercebo que há uma certa sobranceria. Ó Casimiro, mas há coisas que nos fazem que são muito dolorosas. É facto. Todos nós trazemos marcas, que depois, às vezes, de passar a dor, fica a cicatriz, certo? Ok? Ou seja, não sendo ninguém melhor do que ninguém, ouvimos a mensagem de Jesus outra vez. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem vos persegue. Até na nossa consciência as mágoas nos perseguem. Orai por aqueles que vos caluniam. Não precisa ser nesta sequência. A sequência é esta, mas não é ipsi verbis. Então eu começo a perceber que as mágoas fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas o que nos compete? É olhar os instrumentos que são nos oferecidos nesta belíssima encarnação para aplicar esses conhecimentos e começar a nos libertarmos. Vai ser da noite para o dia. Não vai. Eu vou ter que visitar o meu passado muitas vezes, as dores muitas vezes. Mas cada vez que eu a visito, pacificado, vai atenuando. Até as cicatrizes hoje têm cura. Tem cura ou tem? Como se diz, fazer um lifting nas cicatrizes. E todos nós o faremos. Todos nós o faremos. Mais tempo, menos tempo. Então a reencarnação precisa estar no nosso ideário, no dia a dia. No dia a dia. Se tiver só de vez em quando, nós entramos no mundo, no roldão e vamos de cabalhota em cabalhota, né? Então, nesta passagem que vimos agora, os comentários estavam entre uma nova vinda à Terra e a ressurreição entre os mortos. Qual é a diferença? Entre uma nova vinda e os mortos levantarem. E os mortos levantarem. Ok? Eu sei que isto é redundante, mas normalmente, Allan Kardec chama a atenção a isto, mas normalmente, nós estamos a falar de uma coisa e as pessoas estão a entender outra. Reencarnação não é ressurreição. E em alguns momentos, o próprio termo ressurreição, podemos lê-lo como reencarnação, que está perfeito. Mas na maior parte, é o ressurgimento com o mesmo corpo. Ok? Nós já falamos nisso, mas é preciso reforçar. Allan Kardec o que é que faz? Ele diz, é preciso que nos entendamos nas palavras. Então imagine, nós tivemos este caso em que o senhor espírita está a falar com um jornalista através de uma rádio e a entrevista correu lindamente. Muito bem, fantástico. No final, cerca de 35, 40 minutos, o jornalista, que era o radialista, perguntou para o entrevistado, que era espírita: olha, mas os espíritos só têm essa cor? Encarnado e desencarnado? Gente, isto é mais interessante do que parece. É que nós estamos a pensar uma mensagem cheia de coerência e a pessoa não está a pensar em espíritos e nós encarnados. Está a pensar que os espíritos tinham cores diferentes. Percebe? Ou seja, quando se fala em ressurreição ou reencarnação, é preciso que nós tenhamos a certeza de que estamos a falar sobre os mesmos processos. Por exemplo, imortalidade da alma. É simples. Continuamos imortais. Ótimo. Mas
nós colocamos os adereços corretos, imortalidade da alma, com a individualidade do ser, com o seu conjunto de emoções. Nós colocamos isso? Não, às vezes estamos a conversar e dizemos um espírito. O que a gente pensa se eu disser para alguém aí na rua, olha, eu acredito em espíritos? O que é que normalmente as pessoas vão pensar? Primeiro que sou maluco, né? Vão pensar em lençóis esvoaçantes. Pessoas que não têm nada para fazer. Nem é pessoas. Seres que não têm nada para fazer e andam por aí. E que andam a perturbar e não sei o que mais. Por quê? Porque o nosso diálogo, se ele é estruturado no raciocínio, ele deve também ser passado com o raciocínio. E respeitando o próximo. Daí, Allan Kardec ir buscar, em passagens que nos pareciam inócuas, o conceito da reencarnação já vigente naquela época. E, naturalmente, bem antes até. Não é? Tudo bem até aqui? Mas a ressurreição, será porque Jesus surgiu com a mesma figura quando... Isso é depois. Aqui Jesus não tinha ainda ressurgido. Depois do Gólgota. Tá bem? Ok, desculpa. Este item, que é da transfiguração, quando Jesus volta, e eu até vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa. Após a transfiguração, o processo ele é tão material que Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus ao monte. Foi tão emocionante aquilo que eles até perguntaram, tão vivo, olha, quer que monte umas tendas? Eles perguntaram para Jesus se queria montar tendas para Moisés e para Elias que estavam ali com Jesus. Isso é uma passagem impressionante. Só que daí surge uma belíssima conversa, que vai ficar para a semana de agosto. Ok? Aqui o importante, porque eu não vim falar nada que vocês não soubessem. Este material sobre reencarnação, todos sabemos, gente. Todos. O que é importante é aplicá-lo. Então, nós somos esse altar. Todos nós temos um altar íntimo. Em boa verdade, até os somos. Porque essa luz é de todos nós. E depois a vida vai nos colocando uma série de desafios. Mas se nós pensarmos na vida limitada a uma encarnação, tudo se torna muito complicado. Porque as coisas pequeninas ganham uma dimensão enorme. É tão simples, não é? Agora, se a vida é eterna, as coisas que nos parecem grandes, afinal, são pequeninas no tempo. Então, falar e perceber a reencarnação, para nós espíritas, é muito mais importante do que parece. Não há lei de progresso se não houver reencarnação. Não havendo lei de progresso, nós estacionaríamos numa única existência. E aí cá entre nós, nem faria sentido propriamente pensar num Deus amoroso, Criador de todas as coisas, porque tudo seria ao acaso do nascimento. Ou porque nasci aqui, ou porque nasci acolá. Isto traz uma outra responsabilidade, muito grande. É aquela em que nos diz, se eu nasci neste meio, é porque me preparei para vir para este meio, com estas pessoas, para me melhorar e melhorar o meio em que eu estou. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Está aí. Quando eu evoluo, tudo que está à minha volta também evolui. A começar por dentro de casa. Começa por nós, dentro de casa, com a família. Daí a importância que Allan Kardec dá à questão reencarnatória e que todos nós devemos perceber que sem reencarnação, a doutrina espírita não faz o menor sentido. Simples assim. Está bem? Alguma questão? Algum auxílio que queiram dar? Retaliações a esta hora já não aceito. Mais cedo sim, dava tempo, né? Está bem? Então nós vamos encerrar o nosso trabalho desejando que nós consigamos trazer ao nosso consciente nossas dificuldades e aplicar a luz do processo reencarnatório dentro da lei do progresso. Tudo bem? Vamos fazer esse exercício?